Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, hoje, dia 11 de novembro, nós celebramos essa memória, essa festa de São Martinho de Tours. São Martinho de Tours foi um dos primeiros santos a serem canonizados que não foi um mártir da igreja. São Martinho de Tours nasceu próximo ao ano 300, por volta de 315, 316, na Hungria. E logo com 15 anos de idade, ele, percebendo um chamado de Deus, atraído pela verdade do Evangelho, ele quis então fazer o processo do catecumenato. Ele se inscreveu como catecúmeno para fazer a catequese e ser batizado. No entanto, os seus pais, que eram pagãos, negaram, que ele fizesse isso. E então o pai de São Martinho colocou ele no exército. Colocou ele no exército romano, que era o império da época, o maior império da época. E ele, com 15 anos de idade, um menino de 15 anos de idade, ele já foi trabalhar como suboficial no exército romano e mandado para a região da França, atual França, mas na época era as Gálias. E então, longe de casa, Martinho foi servir ao Senhor no exército. E lá, assim que ele chegou na Gália, ele chegou numa época de inverno, e debaixo da neve, São Martinho estava no seu cavalo, com uma capa, e ele se depara com um pobre no meio do caminho. E ele então, sem pensar duas vezes, corta metade da sua capa e cobre aquele pobre irmão de rua que ele tinha encontrado no meio do caminho. Naquela mesma noite, ao dormir, São Martinho de Tours, ele então teve um sonho, e ele viu Jesus sendo coberto com aquela capa que ele havia dado àquele irmão de rua, naquele dia de inverno. E ele então pede ao Senhor que ele queria servi-lo cada vez mais, que ele queria não dar somente um pedaço da sua capa, mas toda a sua vida. E ele então, decididamente, resolve pedir para sair do exército. Ele, que já tinha um cargo, nem 20 anos de idade ainda, já tinha um cargo alto no exército romano. Ele então pede ao oficial para se retirar do exército. E o oficial resolve então acusá-lo, de abandonar o seu cargo, acusá-lo de desertor. E então ele falou assim: não, eu não estou fugindo da guerra, eu não estou abandonando o meu trabalho, eu quero servir a Deus. Então vamos fazer o seguinte: o senhor me pega, me coloca então na próxima batalha, me coloca sem arma, sem elmo e sem armadura à frente do exército. Se eu sobreviver, o senhor vai ter a plena certeza de que eu estou decidido a servir o Senhor, e é isso que ele espera de mim. Dito e feito. Quando surgiu a próxima batalha em que o exército romano iria enfrentar na Gália, houve um acordo entre os dois oficiais e a batalha não aconteceu. Diante disso, o oficial dispensa Martinho, que retorna então para sua terra natal e inicia o seu processo de catecumenato, de catequese. Ele é batizado, resolve então evangelizar a sua família. Não consegue batizar o pai, morreu intercedendo pelo pai, mas ele não consegue batizar o seu pai. Ele converte a sua mãe, passa um tempo como eremita, rezando, numa vida de intimidade com o Senhor, percorre um grande território da Europa, até que com 45 anos de idade, ele retorna para as Gálias novamente, para se tornar um discípulo de Santo Hilário. E então, diante da sua fama de santidade, ele é aclamado bispo, não pela hierarquia da igreja. Claro, a hierarquia da igreja depois o reconheceu,
mas ele foi aclamado bispo de Tours por aclamação popular. Os fiéis desejaram, aclamaram e colocaram São Martinho de Tours como seu próprio bispo. E lá, com o seu zelo pastoral, com a sua entrega, defendendo o seu rebanho contra os lobos, os hereges que queriam deturpar a fé na época, São Martinho exerce um belíssimo ministério e vem morrer com 81 anos de idade. Então, diante dessa vida de santidade que ele teve, às beiras, da morte, ele então começa a perder a sua força, e os fiéis que estavam próximos a ele começam a se despedir e diziam: Pai Martinho, não vá embora, o seu lugar no céu já é certo, fica conosco, nós precisamos de vós, os lobos estão soltos, nós precisamos de alguém que interceda e nos defenda diante daqueles que querem destruir a nossa fé. E então São Martinho diz: eu não nego trabalho algum, mas se for da vontade de Deus, lá do céu eu intercederei por vocês. Então São Martinho entrega o seu espírito para o nosso Pai. E o que é interessante, meus irmãos, para nós enquanto comunidade, é essa última frase, esse último testamento de São Martinho: eu não nego trabalho algum. Esse trabalho, essa palavra, o labor, que nós ouvimos dentro da própria missa, quando no ofertório é apresentado o pão e o vinho para depois serem transubstanciados, nós temos essa palavra trabalho, essa palavra labor, E para nós, enquanto comunidade, enquanto paróquia, é importante também nós pedirmos sempre a graça de nós nos santificarmos pelo nosso trabalho, a graça de nós nos santificarmos pelo nosso sim, a graça de no nosso trabalho, no nosso dia a dia, naquilo que Deus na sua providência nos chama, encontrar ali o nosso caminho de santificação. Aquilo que é transformado no altar, bendito sejais, Senhor, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, o vinho também que é fruto da videira, da terra e do trabalho humano, são transformados. Então, meus irmãos, meditemos hoje sobre a nossa entrega no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Que o nosso cansaço, como nos diz aquela música do Padre Zezinho Abarca, antiga já, que o meu cansaço, que a outros descansem. E peçamos então essa força, o ânimo, a coragem de continuarmos firmes, reconhecendo nas nossas tarefas o caminho de nós nos santificarmos, como pai, como esposo, de nós nos santificarmos como mãe, como esposa, de nós nos santificarmos a nossa comunidade, naquilo que você é chamado, enquanto catequista, enquanto ministro, enquanto um leitor, enquanto um fiel da nossa paróquia, um fiel batizado na igreja. Nós somos chamados a, com o nosso trabalho, santificar a nossa igreja. Nada, meus irmãos, é deixado de lado quando nós nos ofertamos a Deus. Tudo aquilo que nós podemos e pedimos a Deus para ser entregue, para ser ofertado, Ele acolhe na sua bondade e transforma em graça, em santificação para toda a igreja. Então hoje nos entreguemos pela intercessão de São Martinho de Tours, hoje segunda-feira, dia de nós rezarmos pelas almas dos fiéis falecidos, pelas almas do purgatório. Nos entreguemos no nosso trabalho e saibamos que no nosso trabalho é um caminho sim para a nossa santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.